pessoal, dentro da aula 10, a gente chega na nossa última parte, que são as características dos calcários, certo? Então a gente vai falar um pouquinho aí das características dos calcários, né? PRNT, granulometria, poder de reatividade. Para vocês entenderem melhor, as características que um bom calcário precisa ter de acordo com aquilo que você precisa na sua área. Bom, pessoal, natureza química dos constituintes. O que nós temos que entender é que esses corretivos do solo, eles diferem pela sua natureza química, certo? Eu não mostrei que tem a escória lá da siderúrgica, os calcários virgem. Então a diferença deles está basicamente na sua constituição. E quando eu falo em constituição, eu falo única e exclusivamente da química, certo? Então a gente sempre vai pensar assim, que nós temos produtos com bases fracas e que essas bases fracas, elas têm ação mais lentas. E nós temos produtos com bases fortes. Quando um produto ele tem base forte, ele tem uma reação rápida e energética. Um exemplo, o cal virgem. O cal virgem, quando eu coloco no solo, ele recebe água, ele não esquenta, ele não tem uma reação energética. Isso significa que ele está agindo mais rapidamente, certo? Então, conclui-se que ele é base forte. Só para vocês terem noção. Então se um calcário ele tem uma reação mais lenta, ele é uma base fraca. Só para vocês entenderem o que diferem, né? Um calcário de reação mais rápida e reação mais lenta. Então, pessoal, esses corretivos eles são comercializados com a correta denominação e de acordo com a nossa legislação brasileira. Por quê? Para que não ocorra erros. E a gente já aprendeu, se eu preciso fazer uma calagem, eu coloco um cal virgem numa área que não poderia, que vai queimar todas as plantas, é um erro muito sério, né? Então é importante vocês entenderem dessa natureza química. Bom, pessoal, poder de neutralização. Poder de neutralização indica a capacidade desse corretivo de neutralizar a minha acidez do solo. Eu coloco corretivo para que isso ocorra, né? Senão não tinha necessidade de eu fazer uma calagem. Esse poder de neutralização, ele vai depender do teor e da natureza química do meu calcário que eu adquiri, certo? E cada constituinte, ele apresenta uma determinada capacidade de neutralizar. Por isso, pessoal, quando vocês vão comprar um calcário, essa capacidade de neutralização ela é importante. Qual que é a capacidade do meu calcário de neutralizar o alumínio, de neutralizar aquele pH do meu solo? E eu trago aí na tabela algumas capacidades. Olha aí, silicato de magnésio e o carbonato de cálcio, o primeiro e o último nomezinho, eles têm poder igual de 1, certo? Óxido de cálcio, 1,79, já um pouco mais alto. Aí vem óxido de magnésio, 2,48. Então, essas são as capacidades que cada um tem de neutralização. Por isso que quando eu tenho lá o PRNT, uns neutraliza mais, podendo até passar de 100%, e outros calcários neutraliza menos, né? 70%, 75%. É devido a essa diferença da natureza química do seu calcário. Então, pessoal, baseado na tabela, em tudo que eu falei, nós podemos citar esse exemplo, né? 100 kg de carbonato de magnésio apresenta ação de 119 kg de carbonato de cálcio. 100 kg de óxido de cálcio é a mesma coisa que 179 kg de carbonato de cálcio. Daí aqueles valores que eu falei para vocês, tá? Que alteram. Aí o motivo que explica por que determinados corretivos apresentam o PN maior que 100. Nós temos, pessoal, a legislação brasileira, né? Que os corretivos devem apresentar valores mínimos, tá?
Cal virgem agrícola, 125%. É o mínimo que ele deve apresentar de poder de neutralização, tá? E se o corretivo apresenta 75%, significa que a cada 100 gramas equivale a 75 gramas de carbonato de cálcio, que é o que neutraliza o alumínio no solo. Entendeu? Então, o PRNT, aquela porcentagemzinha, começa a ser calculado nesse momento, com poder de neutralização do meu calcário. Nós também temos, pessoal, os teores de cálcio e magnésio. Nas aulas anteriores aí eu expliquei para vocês, né, quando o calcário era classificado de acordo com seu teor de cálcio e magnésio, certo? E falei também que a gente tem que ter em mente o quê? A ausência ou teores baixos de um dos dois elementos indica que o produto não é um corretivo de acidez de solo, certo? Ele não se classifica como um produto próprio para calagem. E dentro da nossa legislação, o que acontece? A gente soma o cálcio e o magnésio desses corretivos e os valores mínimos estão aí. Então, se eu pego uma escória siderúrgica, eu somando a quantidade de cálcio e a quantidade de magnésio que se encontra ali, tem que dar no mínimo 30%. Ou seja, se eu comprar 100 quilos da escória para adubação, né, da escória da siderúrgica, desses 100 quilos, 30 tem que ser de cálcio e magnésio, certo? O cal hidratado agrícolas, a cada 100 quilos, 50 é cálcio e magnésio. Outro fator muito importante, pessoal, é a granulometria. A granulometria do produto é o tamanho dos grãozinhos dele, né? E esse tamanho dessa granulometria determina N funções do calcário. Quer ver? Da moagem do corretivo, quanto mais moído, maior é o contato e mais rápido a sua ação no solo. Então, se eu compro cada vez mais o produto mais fino, mais rápido ele vai interagir com o solo e melhor é essa resposta desse calcário em relação à calagem. Outra coisa que influencia muito, pessoal, é a mistura desse corretivo com o solo. Não basta ele ser fininho, né? Quanto mais misturado ao solo, maior é o contato e mais rápida essa reação de ação no solo. Então é necessário distribuí-lo uniformemente e também incorporar ele de forma adequada. Né? Pode-se afirmar aí com segurança que se perde muito o efeito do corretivo devido a erros da aplicação. Deve ser lembrado que o aumento do grau da finura aumenta também o que? A dificuldade ao se aplicar um calcário. Quanto mais fino, eu tenho maior problemas com percas por vento, né? E também o maior contato do corretivo com quem está operando o maquinário. E isso é prejudicial à saúde, pessoal. A pele resseca, os olhos ressecam, causa irritação. Tem gente que dá problema pulmonar devido a isso. Então tem que se tomar muito cuidado no momento de se aplicar o corretivo, para que a pessoa que esteja fazendo a aplicação desse corretivo não sofra consequências à saúde. Olha, pessoal, agora eu vou falar do reatividade e efeito residual. A reatividade do corretivo é a velocidade da sua ação no solo, ou seja, a rapidez que ele corrige esse solo. E essa reatividade, ela depende de algumas coisas. Primeira, condição de solo e clima, né? Quanto mais for a acidez do solo, temperatura e umidade, maior a reatividade desse calcário. E aí, pessoal, eu explico por que em regiões tropicais os corretivos são mais reativos do que em regiões temperadas e frias. Né? Nós temos uma maior temperatura, nós temos mais calor, nós temos mais umidade, certo? Da natureza química, né? As bases fortes são mais reativas do que bases fracas. Expliquei isso para vocês lá nos primeiros slides. E a granulometria, também já falei para vocês, né? Que quanto mais fino for o corretivo, mais rapidamente ele reage com o solo.
pessoal, essa reatividade significa o percentual do meu corretivo reagir no solo dentro de um período de 3 meses, tá? Então, meu calcário, ele tem que reagir X% em 3 meses. Temos que ter uma garantia mínima dos grãos, tá? Nós temos aí a legislação que determina que os calcários devem passar no mínimo 95% pela peneira 10, 70% na peneira número 20 e 50% na peneira 50, tá? O calcário, pessoal, atende exatamente esses mínimos e deve-se adotar, então, uma legislação que tolera 5% do material que não terá reação no solo, ou seja, 5% desse material que a gente comprar, ele não vai ter função nenhuma. E por último, novamente, eu trago para vocês o calcário filler. Eu falei lá na primeira aula sobre ele, né? E ele tem uma granulometria muito fininha, bem mais fina que 0,30 milímetros, e tem reatividade superior a 100%. Ou seja, aquele calcário que eu coloco no solo, pode chegar que até mais de 100% dele seja reagido em 3 meses. Isso é excelente. Outra característica que eu trago aí dos cais, pessoal, principalmente o virgem e o hidratada, né? Além deles apresentarem a granulometria mais fina, não a filler, a mais fina, ele tem suas reatividades aumentadas devido à natureza química. Foi aquilo que eu expliquei. Se é base forte, reage muito mais rápido. Então, essas reações deles são superiores a 100%. Vocês não lembram que eu falei para vocês que tem PRNT acima de 100? Justamente por causa disso. A característica do calcário, se é base forte, se é base fraca, certo? E temos que ter em mente que a reação desse produto ela é imediata, ou quase imediata, né? Em torno de 10 a 15 dias, todos esses produtos vão ter reagido, certo? Então, vocês percebem há 3 meses, porém, tem produtos que são vendidos para reagir em menos tempo. É aquele negócio que a gente conversou em sala. Qual produtor rural que hoje tem um prazo de 3 meses para sua área? Qual produtor rural que tem tempo para esperar? Muito raro ou nenhum, né? São raríssimos os produtores rurais que têm esse período de espera, né? Que podem esperar. Então, tá aí o motivo que a gente tem produtos de reação muito rápidas. Então, agora, pessoal, vocês já sabem que esse efeito residual é o tempo de duração de correção efetuada, né? O tempo de correção desse calcário no solo. E depende de vários fatores. Qual foi a dose do corretivo aplicado? Que tipo de solo eu tenho? Né? Qual a adubação desse solo? Qual que é a intensidade do meu cultivo? Porém, essa reatividade é também um fator importante no efeito residual, pois quanto maior a reatividade, menor será o residual em campo. Ou seja, se ele reage mais rápido, o residual, que é aquele período que ele vai ficar trabalhando, também vai ser menor, né? Eu tenho menos tempo de reação. Ou seja, mais rápida é a ação do corretivo, menor será a duração da calagem. Porque aquele produto que eu coloquei ali em solo, o solo comeu ele, né? O solo reagiu com ele fez sua função do solo. Daí a importância de eu fazer uma análise de solo a cada 6 meses ou a cada começo de cada plantio. Se aquele produto meu já reagiu, como que se encontra meu solo? Né? Tudo isso tem que ser pensado. Então, esse manejo dos solos ácidos, ele tem que ser feito, a análise, antes de um novo plantio. Por quê? O plantio não acidifica o solo? O plantio não exige do solo que os nutrientes estejam disponíveis? Se eu não tenho a calagem, esse nutriente meu vai estar disponível se o meu solo estiver ácido? Por isso que eu prezo tanto, antes de qualquer plantio, análise de solo, para ver se eu necessito de uma calagem para o pH do meu solo disponibilizar os nutrientes para a planta.
Não resolve eu fazer uma adubação, pessoal, se eu não fizer uma calagem. É jogar dinheiro fora. Bom, pessoal, e por último eu trago para vocês o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. É aquele que a gente utiliza lá na fórmula. E o que é esse PRNT? Nada mais é do que a junção do poder de neutralização do calcário junto com a reatividade dele, ou seja, quanto tempo ele fica em campo. Olha que bacana. Eu juntei duas características, né? E como é que eu aumento o PRNT de um corretivo? Moagem mais fina e pela calcinação, tá? Então, quanto mais fininho, ele vai ter contato com o solo, e a calcinação ela também permite uma ação imediata do calcário quando ele encontra o solo, tá? Então, PRNT é a junção de duas características do calcário. Aí alguém pode vir perguntar assim: "Ah, Ana, mas qual é o melhor para mim?" Bom, pessoal, esse conceito de eficiência está ligado ao lucro. É aquele que vai te dar mais lucro, né? Então é quando eu faço o custo-benefício. Compensa eu comprar corretivo tal? Qual que é o lucro que esse corretivo vai me dar? Né? Então é isso que tem que ser analisado. E é preciso levar em conta aspectos técnicos e econômicos. Os aspectos técnicos consideram a necessidade do corretivo com maior reatividade. Ah, vou ter um atraso na calagem, né? Calagem em terrenos arrendados temporariamente, se é uma horta. Então, eu tenho que fazer essas análises técnicas. Por isso que tem o técnico agropecuário, por isso que tem o agrônomo, para ele fazer essa avaliação. Qual cultura eu vou plantar, certo? E nós temos a questão econômica, né? Então, os aspectos técnicos são esses, e os aspectos econômicos será que compensa? Não é porque eu preciso que talvez financeiramente fique inviável e o lucro que eu vou ter não compensa. Então, todas essas análises têm que ser feitas. Pessoal, aí é as classes dos calcários, né? A, B, C e D. Calcário D é que tem um PRNT acima de 90,1, seria o nosso melhor calcário. Então, um calcário aí com PRNT superior a 100, superior a 110, classifica em D. E os classificados em classes A são os calcários, né, menos reativos, que tem uma menor proporção aí de durabilidade também. Bom, pessoal, não se deve definir o melhor corretivo apenas por suas características, tá? Há diferentes situações que exigem corretivos com diferentes características. Cabe ao técnico identificar o melhor corretivo para cada situação. E cabe aos produtores de corretivo colocar no mercado produtos com características específicas e garantidas, né? Porque o cara que está procurando um corretivo com determinadas características é porque ele sabe da necessidade da área dele, ok? Então tomem cuidado com a calagem é essencial, mas cuidado, tá? Ao escolher o calcário. Às vezes naquele local você não pode usar um cal virgem, e usando ele você vai acabar com a lavoura inteira, certo? Muito cuidado com a calagem, pessoal. Ela é necessária, porém tem que se tomar alguns cuidados.